Olá, igreja, boa noite, graça e paz para a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa, na verdade, nos abençoar e que nesta noite, nesse momento onde nos reunimos para adorar, para cultuar, para louvar o nosso Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, que Ele possa falar ao meu coração, que Ele possa falar ao seu coração e que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, que saiamos daqui com mais desejo pelas coisas de Deus, com mais vontade de servir e adorar esse Deus tão maravilhoso, que a gente saia daqui com os nossos corações renovados, que a gente saia daqui com os nossos corações em paz e que na semana que se inicia a gente possa estar trabalhando para o reino de Deus, no reino de Deus, com coragem, com fé, com força, e que assim seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas casas, os nossos lares. Amém? Eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho sobre um assunto que é bastante falado no nosso meio. É uma passagem bíblica bem conhecida, digamos assim. Eu sempre acho que há umas passagens bíblicas mais clássicas que a gente sempre cita nas nossas conversas, nos nossos diálogos. E nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa passagem, que daqui a pouco nós vamos estar lendo. Eu vou pedir para você abrir na sua Bíblia. Mas antes, eu gostaria de falar sobre uma notícia que eu vi na internet. E o portal da prefeitura, o nome do site, e eu vi lá uma notícia que eu achei bastante interessante. E nessa notícia ela fala assim para nós: homem passa 33 anos na prisão, vira missionário e converte mais de 500 detentos ao cristianismo. O momento de sua soltura foi especialmente emocionante, pois ele teve a oportunidade de abraçar a sua filha, que tinha apenas 1 ano quando ele foi preso. 33 anos, um criminoso. Provavelmente crimes hediondos para esse homem cumprir esses 33 anos. Ali ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo alcança esse homem, a graça de Jesus alcança esse homem, ele se converte ao Evangelho, e não somente isso, através da vida dele, ele alcança mais 500 detentos. Glória a Deus por isso. Esse é o poder do nosso Deus. Essa é a maravilhosa graça, irresistível, que nós não merecemos, mas quando ela nos alcança, não há forças das trevas, não há poder maligno que resista a esse poder do nosso Deus. E eu fico encantado. A Bíblia, principalmente quando ela nos traz sobre a questão da salvação das nossas almas, da crucificação de Jesus Cristo, são passagens que quando eu leio, de fato me traz muita emoção, porque realmente nós não conseguimos resistir a essa graça. E meu querido, minha querida, quando nós somos alcançados por ela, nós não resistimos. Eu tenho certeza que com você também não é diferente. Amém? Então assim, eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 23. Nós vamos ler dos versículos 39 ao 43. Lucas 23, 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também.
Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Se a gente for analisar um pouquinho o que antecedeu o momento da crucificação de Jesus, Jesus passa por um momento de extrema angústia. Jesus, na sua última oração ao Pai, ele pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou ele clama a Deus: meu Pai, por que me desamparaste? Quando Jesus está ali em sofrimento, em dor, em angústia, ele clama a Deus, pedindo misericórdia, e para que, se possível, para que o Pai o livrasse. Mas a gente sabe que isso tudo fazia parte do plano da salvação do homem. E Deus se manteve em silêncio. E era necessário que Jesus assim passasse. E ele passa por esse momento tão terrível na vida dele. Mas aí a gente para analisar que mesmo assim Jesus vivendo esse momento tão angustiante, aquele momento que estava precedendo a sua morte, e nós olhamos muito para a morte física de Jesus. Ele sentiu dor? Sim, Jesus sentiu dor. Jesus suou gotas de sangue, como a palavra diz. Mas além desse sofrimento físico, além da dor da carne que Jesus experimentava ali, o maior sofrimento de Jesus era saber que ele estava carregando todo o pecado de uma humanidade. Era saber que dentro de instantes ele teria que se gladiar com a morte. Ele estaria frente a frente com a morte. E ele saberia, somente ele e o Pai saberia o que eles passariam, para que toda uma humanidade não perecesse, para que toda uma humanidade não fosse condenada. Então imagine, os meus queridos irmãos, a dor e o desespero que Jesus estava sentindo. Talvez nós não vamos conseguir imaginar, mas o que ele estava passando e o que ele sabia que iria acontecer logo após a sua morte. Mas aí é que entra a beleza das Escrituras, e que eu acho maravilhoso, e principalmente porque a Bíblia retratou isso. Nós podemos considerar que foi o último diálogo de Jesus antes da sua crucificação, essa conversa que ele teve com os ladrões. Primeiramente, um ladrão fala sobre Jesus: se tu és o Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós, em forma de blasfêmia e de gozação. Mas um outro ladrão, ele reconhece o poderio e a superioridade de Jesus. E ainda fala: Jesus não fez mal algum. Que mal esse homem fez para que ele pudesse ser condenado à cruz? Nós sabemos que naquela época, a sentença de cruz, primeiramente, era uma sentença de morte, era a condenação máxima que um preso, que um criminoso poderia sofrer. E a crucificação era um processo tão dolorido, porque às vezes o condenado, o criminoso, ele demorava até 2 dias para morrer. Então ele ficava ali agonizando naquela cruz, literalmente, até que ele sucumbisse. Era diferente da pessoa ser decapitada, que morria instantaneamente, ou enforcada, enfim, não. A morte de cruz era uma das mortes mais terríveis e mais doloridas que existiam, porque o condenado, ele não morria de forma instantânea. Ele levava algum tempo, algumas horas ou dias, para que ele viesse a dar o último suspiro. E esses 3 homens, Jesus e os ladrões ali, naquele momento de angústia, tem um último diálogo. Jesus poderia muito bem ter ficado em silêncio. Ele tinha todo o direito de não ter respondido àqueles homens. Ele poderia muito bem ter ficado quieto, ou sofrendo consigo mesmo, porque ele sabia o que estava por vir, e não seria nada fácil para ele.
Segundo Charles Haddon Spurgeon, que é um pregador batista inglês, foi um pregador batista inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores, um pregador em excelência, ele diz que a história da salvação do ladrão agonizante é um exemplo notável do poder da salvação de Cristo e de sua abundante disposição para receber a todos que vêm a Ele, em qualquer condição em que possam estar. A história da salvação do ladrão agonizante era um exemplo notável do poder da salvação. E é por isso que eu volto a falar sobre a Bíblia e a importância de nós lermos a Bíblia e a importância de nós estudarmos as Escrituras, porque ela traz esses exemplos para as nossas vidas. E daí a gente consegue fotografar, a gente consegue gravar o exemplo da maravilhosa graça de Jesus Cristo na vida do ser humano. E aí quando a gente pega esse exemplo específico, é o exemplo do ladrão, a gente se pergunta, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Um Jesus, no momento da sua crucificação, sendo crucificado por toda uma humanidade, pelo seu próprio povo, o povo judeu, e ainda ele pronuncia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E não somente isso, como isso não se bastasse, ele ainda salva um ladrão. Ele ainda salva esse homem. Talvez um homem que ele nunca tenha encontrado na vida. Talvez um homem que ele nunca tenha visto, ou não se conheciam. Um homem que viveu uma vida inteira de pecado, de criminalidade, uma vida pregressa. Um homem condenado à morte. E Jesus tem um olhar de misericórdia para aquele homem. E fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, como diz algumas versões. Outras versões falam de forma diferente. Então nós estamos diante de uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, sobre a misericórdia de Jesus Cristo. Quando a gente começa a tentar construir essa imagem na nossa mente, Cristo sendo crucificado, ao lado desses dois ladrões, como a Bíblia menciona. E a gente começa a pensar que esse foi o último diálogo que Jesus teve antes da sua morte naquela cruz. O ladrão na cruz foi um dos personagens que compartilhou um momento crucial com Jesus durante a sua crucificação. E apesar de seus pecados e condenação, ele teve a oportunidade de experimentar a misericórdia divina e garantir seu lugar no reino dos céus. Esse episódio nos mostra que a salvação está sempre ao meu alcance, está sempre ao seu alcance. Não importa quão longe possamos ter ido em nossa jornada espiritual. Não importa quão longe você se sente de Deus. Não importa por quais caminhos você tem trilhado, por onde você tem levado a sua vida. Não importa. O que importa é que você se arrependa, como esse homem fez. Esse momento, quando ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Esse foi o momento crucial para que esse homem alcançasse a salvação. Ali ele se arrepende, ele mostra humildade, ele mostra a total dependência de um Deus. E ele sabe que sem Cristo na vida dele, ele seria condenado. Então esse homem, no seu último segundo de vida, ele alcança a salvação. A sentença da crucificação era uma das penas mais cruéis, porque o sentenciado sucumbia de forma lenta. E se nós formos pensar sobre a questão do diálogo, sim, houve esse diálogo entre Jesus e os ladrões. Talvez uma conversa bastante curta. E aí eu gosto de ficar pensando, ficar viajando naquele tempo, naquele momento, como é que foi? Como é que foi essa conversa entre Jesus e esses dois homens? Imaginem eles ali, crucificados, pendurados no madeiro. Há uma versão da Bíblia judaica que fala estaca, ela não fala cruz, ela fala estaca. Mas seja lá uma cruz ou uma estaca, esses homens pendurados, agonizando, sofrendo uma dor extrema, e esses três conversando. Um afrontou a Jesus,
Ele até, de certa maneira, zombou a Jesus, e o outro reconheceu o poderio de Jesus. Mas eu fico imaginando, e imaginem vocês também, meus queridos irmãos, essa cena desses homens, desse diálogo, e de fato foi o último diálogo de Jesus antes da sua crucificação. Óbvio que depois que ele ressuscita, ele reaparece aos discípulos, enfim, ele tem mais relacionamentos. Mas antes dele ser crucificado, é o último diálogo. E essa conversa, como é que foi? Como é que aconteceu? Se foi uma conversa rápida, se Jesus, se de repente esse diálogo se estendeu mais, a Bíblia não nos fala, não retrata, mas é algo que me traz curiosidade. Como é que deve ter sido essa última conversa? Eu só sei que Jesus termina falando que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele disse aquilo para o ladrão. Ele pode falar isso para você, ele pode falar isso para mim. O problema, a questão é que nós achamos que somos imortais. A gente nunca acha que vai morrer amanhã, ou vai morrer hoje, ou o mês que vem, não. A gente acha que a gente tem muita vida pela frente. Não era o caso desse ladrão, e ele sabia que ele estava ali sucumbindo à morte. Então o que nós precisamos desesperadamente é falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Tenha misericórdia da minha alma. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo e me entrego, ó Pai, a Ti. Que o Senhor me alcance com a sua maravilhosa graça. Porque, queridos, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Daqui 5 minutos a gente não sabe. A vida é tão breve, a vida é um sopro. E nós não temos nenhum domínio sobre o tempo. O dono, o Senhor do tempo é Deus. Então Ele decide quando o nosso fio da existência vai ser desligado. Mas isso era necessário acontecer para que ganhássemos liberdade em Cristo, vida, salvação em perdão. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, nós estávamos na mesma condição desse ladrão. Nós éramos pecadores, nós não merecíamos a salvação. Jesus Cristo leva sobre Ele, sobre si, todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas, todos os nossos pecados, e através das suas pisaduras nós alcançamos paz, alcançamos liberdade. Através das suas pisaduras nós alcançamos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Possivelmente esse ladrão não era um religioso, não sei. A Bíblia não retrata sobre a vida desse homem. É um episódio muito curto que a Bíblia retrata, que é esse diálogo entre eles na cruz. Talvez ele não frequentava a sinagoga, até mesmo por questão da discriminação. Era um marginalizado, viveu uma vida inteira de pecado, um criminoso contumaz, até ser condenado à pena máxima, que era a pena de morte. Mas houve uma mudança de mente nesse homem, e ele reconhece o seu estado miserável de pecador, e que se não arrependesse, certamente estaria condenado eternamente. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Mas o processo de arrependimento não começou aí. Momentos antes ele responde a outro ladrão, indagando: que mal esse homem fez? Então esse ladrão que alcançou a salvação, ele já começa a reconhecer que Jesus era o Rei dos Reis, Jesus era Deus, e Jesus estava passando ali para a salvação de uma humanidade. Qual é o seu crime? Nós sim somos dignos dessa condenação por causa dos nossos atos, mas esse homem não. Começa o entendimento de reconhecimento de quem Jesus realmente é, e o arrependimento, clamando assim por misericórdia. Meus irmãos, quando o ser humano ele se desarma e reconhece o seu estado de pecador,
e grita por socorro e misericórdia, Jesus não resiste. Jesus acolhe prontamente. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem foi esse que clamou? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Da mesma forma que esse ladrão clama, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Então, quando há um reconhecimento do nosso estado miserável, de pecadores, e que precisamos desesperadamente da misericórdia de Jesus, da graça de Jesus, e quando nós clamamos pedindo socorro, Jesus prontamente Ele nos escuta. Ele nos escuta e Ele nos salva. Através do seu amor, através de um amor pela humanidade. E Jesus acolhe prontamente, dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso do grego, ela significa paradisos, ou paradismo no latim. Nas Escrituras, Jesus ele menciona várias e várias vezes sobre essa questão do paraíso. E essa palavra ela carrega consigo a ideia de um lugar de deleite, plenitude e comunhão com Deus, transmitindo a esperança da restauração e da vida eterna para aqueles que creem em Cristo. John Wesley é um outro pregador, metodista, teólogo, inglês, chamou o paraíso de apenas o pórtico do céu. O paraíso é o local onde os salvos se reúnem até que Cristo volte para os seus filhos. John Wesley, um pregador também inglês, mais ou menos da época do Spurgeon, ele chama que o paraíso é o pórtico do céu, um lugar onde os salvos se reúnem em pleno deleite, gozo, à espera da volta do Filho de Deus, para buscar a sua igreja. E Jesus diz isso para esse ladrão, hoje mesmo tu estarás no meu paraíso. Então isso quer dizer que naquele mesmo dia o ladrão estava gozando juntamente com os salvos, se deleitando. Mas por quê? Porque Jesus olhou para ele e achou ele bonzinho? Não. Porque ele se arrependeu, ele pediu graça e misericórdia. Teve um momento de reconhecimento do seu estado miserável de homem que ele era, de pecador. E Jesus, tenha misericórdia de mim. Diante de tudo isso, eu consigo extrair 3 lições dessa palavra. 3 lições deste momento que a gente meditou aqui, uma breve meditação. A primeira lição: eu não sou digno de apontar o dedo para o meu irmão e acusá-lo, se o próprio Jesus Cristo não o fez. Jesus, em momento algum, questionou aquele ladrão e perguntou, mas quais foram os seus crimes? O que você praticou enquanto você estava? Você matou? Você roubou? Você estuprou? O que você fez? Jesus não fala isso para o ladrão. Jesus, em momento algum, acusa aquele ladrão e o condena pela vida pecaminosa que ele teve. Não. Jesus teve misericórdia. Jesus teve compaixão. Jesus teve pena. E Jesus ainda no momento que ele estava de extrema angústia, ainda ele teve misericórdia daquele homem. E ele salva. Então, quem sou eu ou quem somos nós de querer julgar o nosso irmão e apontar os erros do nosso irmão, se o próprio mestre, a qual devemos seguir o seu exemplo, não o fez? Jesus não, em momento, a exemplo da mulher adúltera, Jesus não acusou aquele homem de nenhum crime que ele havia cometido. E Jesus sabia que eles estavam ali porque eram criminosos. Uma segunda lição: Jesus não olhou para a condição miserável que aqueles homens se encontravam. Ele simplesmente ofereceu perdão e salvação àquele que se arrependeu. Foi somente isso que Jesus ofereceu: perdão e salvação. Ele não fez nenhuma menção e nenhum pré-julgamento para aqueles homens. E uma terceira e última lição: as nossas obras não nos levam para o céu, senão possivelmente aquele criminoso não teria sido salvo. É mais um exemplo de que as nossas obras não nos levam para o céu. Não adianta eu querer ser o cara que mais ora aqui dessa igreja, o cara que mais lê Bíblia. Não estou falando que nós não devemos fazer isso. Devemos sim.
Mas não adianta eu fazer isso com a minha intencionalidade errada, achando que por que de fazer isso eu vou ser salvo. Porque eu sou mais santo que o meu irmão, então eu mereço mais a salvação do que o meu irmão. Porque eu sou mais crente que o meu irmão, eu mereço ter um lugar melhor no céu. Porque não, eu fui mais crente, eu fui mais santo, eu vivi uma vida ilibada. Mas queridos, não é assim. Porque imagina se fosse assim, possivelmente esse ladrão não teria sido salvo. Porque quais obras esse homem fez enquanto vivo? A gente não sabe. Estou aqui criando suposições. Mas pela informação que a gente tem da palavra de Deus, esse homem era um criminoso, era um ladrão. Então possivelmente obras boas esse homem não fez. Somente obras más. E se fosse então por causa das suas obras, possivelmente ele não teria direito a ser salvo. Mas e por que ele foi salvo? Porque ele se arrepende, porque ele pede misericórdia, porque ele pede graça. Jesus entende naquela palavra, naquela frase dele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele se arrepende, ele pede misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, salva a minha alma. É praticamente isso que ele diz. E Jesus entende esse clamor, esse pedido de socorro, e Jesus prontamente socorre. Então para mim, é uma lição muito emblemática, muito clara, de que as minhas obras não serão responsáveis pela minha salvação. Mas veja bem, isso não quer dizer que nós não devemos fazê-las. Porque a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Mas não é a obra em si que vai me levar para o céu. Eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu faço porque eu amo uma comunidade cristã. Eu faço porque eu amo a esse Deus. Eu faço porque eu sinto alegria e prazer em trabalhar nas coisas de Deus. Eu faço porque eu sinto o Espírito Santo na minha vida. É isso que me motiva e me conduz. Mas eu não faço achando que eu sou melhor do que o outro, e porque eu sou melhor do que o outro, eu mereço ser salvo. Porque aí a minha motivação vai estar totalmente errada. E eu gosto da Bíblia porque ela vem e passa a rasteira na gente com as suas lições. E isso aqui para mim é muito claro, é uma lição. Porque se esse homem merecesse a salvação por causa das suas boas obras, possivelmente ele não seria salvo. Então a terceira lição: as nossas obras não nos levam para o céu, senão possivelmente aquele criminoso teria sido salvo. E algumas coisinhas que eu gostaria de passar para vocês, algumas coisas para a gente refletir durante a semana e praticar. Nós vivemos de relacionamentos. É impossível nós não nos relacionarmos com as pessoas. Jesus era um ser relacional. Ele amava estar em meio às pessoas. Ele gostava de conviver com as pessoas. E não era somente as pessoas da sinagoga, não era somente os fariseus, não era somente os crentes daquela época. Não, Jesus se relacionava com todas as pessoas. E para nós refletirmos e praticarmos, eu peço para que você, meu irmão, minha irmã, ame mais e observe menos. Vamos amar mais o nosso próximo. E como o pastor Jesus fala, quem é o nosso próximo? É literalmente a pessoa que está ao seu lado. Esse é o seu próximo. Então ame mais a pessoa que está ao seu lado, independente de que seja. E observe menos os erros, as manias, observe menos os trejeitos. Não é isso que nos interessa. Jesus não observou aquele ladrão da forma humana como ele era. Jesus amou aquele ladrão. Ele não o observou. Ele não fez nenhuma crítica. Ele não fez nenhum pré-julgamento. Então vamos amar mais e observar menos. Perdoe mais e julgue menos. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de duas coisas: de perdoar e pedir perdão. Porque somos seres humanos imperfeitos e falhos. Um momento ou outro nós vamos falhar com os nossos relacionamentos. Nós vamos pisar no tomate, sim, entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, patrão e empregado, enfim. Nós vamos pisar na bola.
Então que a gente tenha a humildade de reconhecer as nossas falhas e pedir perdão e perdoar quando assim for necessário. Então vamos praticar isso também. Vamos perdoar mais e julgar menos. Vamos olhar a trave, primeiramente, que está nos nossos olhos, se a gente quiser fazer um julgamento de alguém. Porque, como eu disse, não somos perfeitos. Todos nós estamos nesse barco chamado vida e todos nós erramos e pecamos e somos falhos. Então, todos nós temos algum motivo que a gente pode mostrar para a sociedade que não é legal. Então, vamos procurar julgar menos e perdoar mais. Abençoe mais o seu próximo e critique menos. Abençoar, literalmente, Deus te abençoe. Eu quero que você tenha uma vida plena, uma vida feliz. Eu quero que as coisas na sua vida dê certo. Eu quero que você seja próspero. Eu quero que você tenha um bom trabalho. Eu quero que você estude, que você seja sábio. Eu quero que você trabalhe no reino de Deus. Vamos abençoar, não somente os nossos filhos e a nossa família, não. Nós, enquanto irmãos, os nossos relacionamentos. Então, abençoe mais o seu próximo e o critique menos. E por último, seja mais misericordioso e menos dono da razão. Vamos tentar ser menos dono da razão, achar que nós somos os donos da verdade, achar que a minha palavra é a que vale, a minha verdade é que tem peso. Não. Vamos ter um olhar mais de misericórdia sobre as pessoas, como Jesus teve um olhar de misericórdia sobre esse ladrão. Vamos ser mais generosos sobre o nosso próximo, sobre o outro, como Jesus teve um olhar de generosidade sobre esse ladrão, e ele o leva para o céu. Amém, meus queridos? Que possamos tomar essa palavra para nós, e que é exemplo desse episódio. Depois leia e releia na sua casa sobre esse último diálogo de Jesus ali. E medite, analise e pense, como é que pode um Jesus, em plena crucificação, em agonia de morte, ainda estender a mão e dar salvação para um criminoso, para um malfeitor. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém.